Olá, queridos, tudo bem? Boa noite. Essa é a primeira live que a gente faz aqui, representando a igreja, agora com essa medida de emergência aí. Gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Francisco Juan. Eu sou professor de escola sabatina aqui na igreja, na ISD de Terra Prometida. Sou professor dos jovens. É, E a gente está com essa triste realidade aí, com as igrejas tudo fechadas. E aí a gente tem esse espírito missionário, também sou um dos anciãos da igreja, juntamente com o irmão Alexandre e o irmão Nivaldo. Sou também o diretor de evangelismo da igreja, daqui da ISD de Terra Prometida. E para a gente não perder o hábito, eu gostaria de estudar a lição com vocês, estudar a lição jovem. Nós temos aqui lição da Escola Sabatina Jovem. Como funciona a lição? O que é a lição? A lição da escola sabatina, os adventistas do sétimo dia, a cada 3 meses a gente compra, a gente adquire, a gente faz uma assinatura desse livrinho, que é uma lição. E aí a gente estuda trimestralmente algum assunto ou algum livro. Neste mês, nesses 3 meses, desde o início do ano até agora, estávamos estudando sobre o livro de Daniel, as profecias de Daniel, e a gente chegou agora no 13º sábado, é a última lição desse trimestre, com um assunto relacionado ao livro de Daniel. No próximo trimestre, deixa eu só dar licença um pouquinho, a partir da semana que vem, a gente vai começar o estudo da lição interpretando as escrituras. E se as igrejas continuarem fechadas, se não arrumarmos aí se não for, se não tiver nenhuma manifestação aí do presidente, de alguém dando liberdade para a gente voltar a cultuar, se esse vírus não parar, se Deus não prover, não pôr a mão e parar esse vírus aí, a gente vai continuar fechado. Então tenho o propósito de fazer as lives às sextas-feiras à noite do estudo da lição. Como eu vinha falando, nós chegamos no 13º sábado desta lição e, o tema da nossa lição desta semana é identidade adventista. Passamos aí pelas profecias, nós começamos lá no capítulo 1 do livro de Daniel e agora nós chegamos aí, estamos finalizando esse trimestre com o capítulo 9 e com a identidade adventista. Quem são os adventistas? Na verdade, eu gostaria de deixar um pouco mais didático. O que é identidade? Todos nós temos aí a identidade, temos o RG, ou seja, o registro. Nesse registro tem ali nome do pai, nome da mãe, tem o número do registro, e isso nos torna cidadão, nos torna pessoas reconhecidas pelos meios legais do governo, seja lá o que for. A gente precisa apresentar esse documento. E com a igreja não é diferente. A igreja adventista tem uma identidade, o início, onde tudo começou. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Sobre o início da igreja, sobre a identidade da igreja. Qual que é a identidade da igreja adventista? Vocês sabem qual que é a identidade? Já ouviram falar? Vocês já tiveram curiosidade de pesquisar a identidade da igreja adventista, de outra igreja qualquer? Hoje o tema da lição é essa, identidade adventista. Aqui a gente estuda, nessa lição, as lições que a gente estuda diariamente. Ou seja, todos os dias a gente faz aí, tem só mostrar para vocês. Por exemplo, sábado à tarde a gente tem um tema, aí domingo a gente tem outro tema, segundo e assim sucessivamente. Na parte de sábado à tarde, que foi no dia 21 de março, a gente estudou sobre relacionamento e crença. Na época em que vivemos, o mais importante é ser aceito por um grupo, de preferência a defender crenças. As pessoas estão mais preocupadas em ser aceitas em uma comunidade e se conectares a outras pessoas. Mesmo entre cristãos, crença e doutrina são considerados secundários, mas Deus nos chama para adorá-lo em espírito e em verdade, de acordo com João, capítulo 4, versículo 24. Não é o caso de relacionamento ou crença, mas de relacionamento e crença. Então, queridos, muitas pessoas eles têm aí buscam grupos de pessoas para se relacionarem.
E aí, porque meu amigo é de tal igreja, o meu amigo é de tal crença, então eu vou se relacionar com ele e automaticamente passo a defender aquela crença, mas não conhece, não sabe no que crê exatamente. Então está ali pela amizade. Mas qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos relacionamos uns com os outros. Lógico, devemos viver em comunidade, como irmãos, cumprindo a lei de Deus, devemos nos relacionar uns com os outros. Mas também devemos estar fundamentados, saber naquilo que cremos. Devemos ter compreensão e clareza no que acreditamos. Afinal de contas, você vai para uma igreja em busca da eternidade, certo? Você vai para a igreja, você não vai para lá só para ter amigos, só para fazer parte de uma comunidade. Você vai em busca de Jesus Cristo, que te conduzirá à eternidade. E por isso é importante a gente aprender, saber no que a gente crê. No caso aqui, na Igreja Adventista, é necessário, importante a gente saber no que de fato a gente acredita. O Senhor deseja que sejamos uma comunidade que esteja alicerçado na verdade. Isso é importante. A igreja, elas têm que estar alicerçadas na palavra de Deus. Não basta ser uma igreja, ter um templo e pregar metade da verdade ou uma parte da verdade. Tem que ser assim, diz o Senhor. Tem que ser como o Senhor nos instrui. Para que tenhamos certeza e convicção das crenças fundamentais que defendemos, é preciso que estejamos seguros da identidade adventista. Precisamos nos certificar dos conceitos doutrinários da nossa fé e estejam fundamentados sobre uma sólida base bíblica. Por exemplo, a senhora White declarou que a profecia dos 2300 anos é uma coluna central da fé adventista. Se estivermos errados quanto à coluna central, a estrutura desmorona. Quão sólidas são as evidências de que nossa interpretação de Daniel 8,14 está correta? É uma questão de identidade que não podemos deixar de lado. Precisamos examinar as evidências por nós mesmos. Queridos, a questão é: hoje, basicamente, a gente vai falar de Daniel, capítulo 8, versículo 14, Daniel, capítulo 9, versículo 23 a 27. Por que isso? Porque estes capítulos marcaram o início da Igreja Adventista. Foi a partir dessas profecias, foi estudando essas profecias, a profecia de Daniel 8,14, que um homem chamado Guilherme Mille se interessou, descobriu um evento extraordinário e começou a pregar isso. Isso aconteceu aí no ano de 1816, e então começou a pregar uma verdade na qual nós vamos descobrir hoje. E a partir desse momento teve o início aí do movimento Milleritas. Quiserem compreender mais, vocês podem pesquisar a respeito desse movimento. Quiserem compreender mais a respeito da história do Adventismo, de algumas doutrinas que a gente tem. Se vocês tiverem dúvidas em relação a algum assunto bíblico e quiserem tirar essas dúvidas, a gente, nesse momento aí, com as igrejas fechadas, a gente está atendendo via WhatsApp, vocês podem mandar aí no message do Facebook, e aí a gente pode tirar essas dúvidas. Continuando a lição, fundamentos no Messias, fundamentados no Messias. Capítulo 8 de Daniel. Daniel teve a visão do carneiro e do bode, 2 chifres pequenos e dos 2300 anos. O anjo Gabriel veio para explicar a visão ao profeta, porém não explicou totalmente a profecia dos 2300 anos, referente à purificação do santuário. Daniel havia estudado a profecia de Jeremias, que estava aguardando o fim do cativeiro babilônico, com 70 anos depois da data inicial. Ele ficou confuso e atormentado com a explicação do anjo. Talvez ele tivesse pensado que a profecia dos 2300 anos significasse que o cativeiro de 70 anos se estenderia por um período bem mais longo. O capítulo 8 termina mencionando que Daniel ficou exausto e doente, porque não compreendeu a visão. O capítulo 9 começa com a referência de Daniel aos 70 anos de cativeiro e sua oração, intercedendo pela libertação de seu povo, conforme Deus havia prometido, por meio do profeta Jeremias. O anjo Gabriel disse que havia sido enviado para ajudar Daniel a entender a visão. Daniel 9:23, ele começou explicando a primeira parte dos 2300 anos, que se referia às 70 semanas. Queridos, vamos lá.
A gente, como essa é a última lição, talvez alguns que vão entrar aqui na live, que estão entrando, que estão vendo, não vão entender exatamente do que a gente está tratando. O livro do profeta Daniel é um livro com profecias apocalípticas, e a gente começou lá no capítulo 1, vendo sobre a prisão de Daniel, a invasão de Nabucodonosor no ano 606, invadiu Jerusalém, destruiu os muros, levou cativos os jovens, aí começa a história de Daniel. Capítulo 2, a gente vai ver o sonho do rei Nabucodonosor, uma estátua de ouro, e a gente passou por tudo isso. A gente viu ali a sucessão dos reinos, Deus declarando para Daniel como seriam os reinos dali para frente até os nossos dias. Então, nós chegamos finalmente no capítulo 8 de Daniel, versículo 14, que a gente tinha passado por cima, não tinha estudado completamente, e a gente também tinha iniciado o capítulo 9, mas não tinha terminado. Por isso, essa lição hoje pode ser que fique um pouco incompreensível para alguns, para os que não acompanharam a lição desde o início, e enfim. Mas o que vamos tratar aqui hoje é basicamente o capítulo 8, versículo 14, capítulo 9 de Daniel, versículo 23 a 25, porque isso diz respeito ao início da igreja adventista do sétimo dia no mundo. E eu gostaria de ler a citação que está lá de Daniel, capítulo 8, versículo 14, fala o seguinte: e até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, querido, Daniel ele recebeu uma visão. Visão concernente, aí a visão do capítulo 8 vem falar aí do bode e do carneiro, e Deus vai explicar que esse bode e esse carneiro era o rei da Grécia e o rei dos Medos e Persas. Mas aí Daniel fica confuso, porque ele não consegue compreender o resto da visão, na qual a Bíblia diz assim que até 2300 dias, tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Lembrando que estamos falando de um livro profético, de um livro apocalíptico. Dias em profecia significa, transformando dia em profecia, um dia significa um ano, de acordo com o número capítulo 14, versículo 30, de acordo com Ezequiel, capítulo 6, versículo 5, capítulo 4, versículos 6 e 7. Um dia é igual ao ano. Lembram lá no tempo que os espias foram ver a terra de Canaã e ficaram lá 40 dias. Quando eles voltaram, Deus transformou o tempo lá por causa da negatividade do depoimento dele, transformou um dia para cada ano. Então, queridos, na profecia, um dia significa um ano. Pois bem, Daniel 8,14 vem falar aí que Daniel recebeu essa visão, 2300 tardes e manhãs, e ele ficou desesperado. Ele queria compreender a visão. No capítulo 9, ele faz uma oração clamando a Deus para que explicasse a visão. Então o anjo Gabriel é enviado para explicar a visão para Daniel. E aí no versículo 23 em diante, eu gostaria de ler o relato, e aí a gente vai mostrar um pequeno gráfico que tem em mãos aqui. Versículo 23 do capítulo 9 de Daniel, a Bíblia fala o seguinte: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, queridos, vamos lá. Vamos por parte. Daniel ele teve uma visão e ele ficou desesperado para saber o que significava aquela visão das 2300 tardes e manhãs, que eu já mencionei, que na profecia significaria 2300 anos.
E ele fica desesperado, ele faz uma oração clamando a Deus para compreender isso, e Deus envia então o anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel chega dizendo assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque tu é muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Então o anjo Gabriel ele começa a explicar a visão para Daniel. Então, para ficar mais didático, o anjo Gabriel ele dividiu a visão, ele cortou a visão dos 2.300 anos e ele especificou, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Quem que era o povo do Daniel? Os judeus, certo? Os judeus eram o povo do Daniel. Deixa eu só fazer aqui uma aspas aqui. Vocês podem comentar, vocês podem tirar suas dúvidas, tá? Geralmente a gente está acostumado aí fazer na igreja, lá na igreja, como eu já mencionei lá no início, sou professor lá dos jovens na escola sabatina. Então a gente está acostumado a conversar, a bater papo, fazer pergunta, tirar nossas dúvidas, a gente tira as dúvidas todo mundo junto, aprende, comenta, debate e aí chegamos na conclusão final. Então fiquem à vontade, se surgir alguma dúvida, podem perguntarem, ok? Então, queridos, voltando aqui, o anjo veio e ele dividiu a profecia. Ele falou assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual que era o ponto de partida para o início da profecia? Versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido a príncipe 7 semanas e 72 semanas, as praças de circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, qual que era o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs? A palavra do Eterno diz, o anjo Gabriel explicando para Daniel a respeito dessa visão, ele diz assim: sabe e entende, o momento, o tempo de partida para o início das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos proféticos, para que o santuário seja purificado, é a saída, o decreto da saída para edificar Jerusalém. Só lembrando o contexto aqui, como mencionei, a gente está na última semana dessa lição de Daniel. O contexto é o Daniel, com seu povo, o povo judeu, estava escravo na Babilônia. Jerusalém estava destruída, agora estavam vivendo nessa época aqui no reino Medos e Persas, e eles estavam tentando reconstruir Jerusalém. Então o anjo diz assim: quando sair a ordem, o decreto para reconstruir Jerusalém, esse vai ser o momento de partida da visão das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos proféticos. Ok. E aí ele diz assim: 70 anos estão determinados sobre o teu povo. Na interpretação dia-ano, cada dia equivale a um ano. 70 anos vezes 7, que é o número de dia por semana, vai dar 490 anos. Ou seja, 490 anos estavam determinados para o povo judeu. Para quê? Para fazer cessar a transgressão e voltar-se para Deus. Essa era a questão. Eles deveriam fazer cessar as suas transgressões, se arrepender e voltar-se para Deus. Então o anjo diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas era o tempo de misericórdia que duraria para o povo judeu, para que se arrependesse, para que voltasse para Cristo. A gente saiu de uma lição há 3 trimestres atrás, há 1 trimestre atrás, há 3 meses atrás, sobre Esdras e Neemias, que falava justamente do período que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então, nessa lição anterior, a gente estudou aí tudo o contexto pelo qual eles foram levados cativos, como que foi a sua volta, enfim. Se alguém quiser mais explicação a respeito disso, manda aí no message e depois a gente faz alguma coisa em relação a isso, ok? Então, queridos, qual foi o ano de partida da profecia das 2.300 tardes e manhãs ou dos 2.300 dias? O ano historicamente comprovado pela história, o ano 457, foi o ano que Artaxerxes assinou o decreto ordenando que os judeus construíssem o seu templo lá em Jerusalém. Então, o ano de partida dessa profecia é o ano 457 a.C. E o versículo diz: sabe, entende, verso 25, desde a saída da ordem para reconstruir e para edificar Jerusalém, até ungido, a príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças da circunvalação
se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ok, vamos lá por parte. Então o anjo falou assim, ó, qual que é o ponto de saída? O momento que saía a ordem para reconstruir Jerusalém. Quando que isso aconteceu? Em 457 a.C. Depois disso, ele fala assim, mais uma semana. Uma semana, 7 dias, vezes 7, vai dar 49 anos. O que significa esses 49 anos? 49 anos foi o período de duração da partir desse último decreto, que já era o terceiro, e foi o que terminou ali em Jerusalém, o decreto que não foi parado, que nenhum rei não se impôs a esse decreto. Foi concluído a reconstrução de Jerusalém 49 anos depois, ou seja, no ano 408 antes de Cristo, foi reconstruída totalmente Jerusalém, o povo foi liberto, voltou a congregar lá no seu templo, enfim. Só que o anjo diz assim, mais 62 semanas. Então percebam, 70 semanas tinham sido determinadas, 7 semanas seria para o povo reconstruir Jerusalém. Ok, a história comprova que durante essas 7 semanas, ou seja, 49 anos, foi o tempo que foi levado ali para reconstruir Jerusalém. A próxima data, o anjo diz que depois dessa data, dessa primeira data, das 7 semanas, ou melhor, da primeira semana ali, das 7 semanas dos 49 anos de reconstrução, correriam mais 62 semanas até a chegada do Messias, até o Messias ser ungido. Quem que é o Messias? O Messias é Jesus Cristo. Jesus Cristo, no capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 6, deixa eu buscar aqui na Bíblia, capítulo 3 de Mateus. A partir do versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, queridos, quem foi ungido o Messias? Jesus Cristo, no ano 27 de nossa era, ele foi batizado. E ele começa então a missão dele. Aí a gente vai ver aí que no período da missão dele, ele foi para o deserto, ficou 40 dias para iniciar a sua missão, 40 dias e 40 noites jejuando, voltou e então iniciou sua missão. Então, a segunda parte da profecia diz que, a partir do momento do ano 457 até a saída para reedificar Jerusalém, passariam-se 69 semanas. As primeiras 7 semanas, reconstrução dos templos judeus em Jerusalém, reconstrução de Jerusalém. As próximas 62 semanas, a gente chegaria então no batismo de Jesus, ou seja, na unção de Jesus, que se deu no batismo de Jesus, no capítulo 3 de Mateus, conforme a gente acabou de ler, a partir do versículo 13, o batismo de Jesus, Jesus sendo ungido, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, a voz do Pai, o céu se abriu ali, a voz do Pai veio e disse, esse é meu Filho amado, em quem me compraz, em quem eu sinto prazer. Essa era a primeira parte da profecia, mas foram 69 semanas até agora, falta mais uma semana, e veja só que interessante essa última semana. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolação, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, queridos, depois das 69 semanas, ou seja, primeiras 7 semanas, reconstrução de Jerusalém. 62 semanas depois, a gente vai chegar no ano 27 com o batismo de Jesus Cristo, a unção de Jesus Cristo. Depois disso, depois das 62 semanas, tinha mais uma semana de misericórdia para o povo judeu, daqueles 490 anos cortado da profecia, que era especificamente para os judeus. Era especificamente para os judeus. A palavra do Eterno diz assim que esse príncipe
que viria, que seria ungido, ele faria uma firme aliança com muitos durante uma semana. Conforme eu havia mencionado, uma semana em profecia daria os 7 dias. 7 dias proféticos são igual a 7 anos. Isso é interessante porque essa profecia cumpre-se exatamente no ministério de Cristo. Ele inicia o seu ministério no ano 27 com o seu batismo, e uma semana, e na metade da semana a Bíblia diz assim, ó, versículo 26, depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será em dilúvio, até o fim haverá guerra e desolação são determinadas. Então, queridos, a profecia cumpre-se exatamente em Cristo. O ministério de Cristo durou exatamente 3 anos e meio, conforme a gente é contado na história. No ano 31 da nossa época, Jesus Cristo ele é morto. O ungido é tirado, ele é morto, ele é crucificado. E a palavra de Deus ela nos diz assim que foi-se a metade da semana, mas ainda havia 3 anos e meio de tempo de misericórdia para o povo judeu. E quando que isso termina? Quando termina o tempo de misericórdia para os judeus, conforme a profecia de Daniel 8,14? Conforme o anjo Gabriel explicou para Daniel. Simples. Aí você me diz, mas Jesus Cristo ele veio para os judeus? Não, a Bíblia diz que ele veio para todos. Mas se nós observarmos todas as vezes que é pregado no Evangelho, ele vai dizer assim que veio para os dele e os dele não aceitaram. Ele curava gentios, curava todos os tipos de pessoas, mas a pregação do Evangelho era especificamente para aquele povo que deveria estar cumprindo a missão de pregar o Evangelho. Era para aquele povo que estava incumbido de cumprir a missão de reconhecer o Messias e de apresentá-lo para o mundo. Então, queridos, quando que passa o Evangelho para os gentios? Quando que os discípulos são impulsionados a pregar para os gentios? Justamente depois do final dessas 70 semanas, dos 490 anos de misericórdia para o povo judeu. E quando que isso acontece? No capítulo 7 de Atos capítulo 7, aqui tem um relato muito importante. Atos capítulo 7, nós lemos o seguinte. A partir do versículo 54 até o 60 diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no coração e rilhavam-lhe os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e lançaram fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Interessante esse relato. Por quê? É justamente esse relato que dá fim ao tempo de misericórdia para o povo judeu. A gente vai ler lá no Atos capítulo 1 e 2, a descida do Espírito Santo, a organização da igreja, e os discípulos se esforçando para pregar ali para os judeus, certo? Pregavam para os judeus nas sinagogas, mas a igreja se organizou, cresceu, veio grego, veio gentil, veio todo tipo de pessoas para a igreja começou a crescer. Mas ainda assim o tempo de misericórdia era para o povo judeu. Eles se dirigiam aos judeus e não aos gentios. Os gentios vinham porque o Espírito Santo trabalhava no coração deles e eles eram adicionados à fé. Então ele se uniu ao movimento. Mas os discípulos tinham um foco de evangelismo especificamente, diretamente para o seu povo, para os judeus. E até esse momento. O que aconteceu nesse momento? A gente vai lembrar na história, aí no capítulo 7, que começa a ter umas confusão dentro da igreja, a igreja de Cristo organizada. As viúvas helenistas, ou seja, as mulheres dos gregos, as viúvas dos gregos, elas estavam insatisfeitas com a distribuição dos alimentos, então elas começaram aí a fazer alguns questionamentos, e os discípulos, então, para conter isso, para ajudá-los, eles eles puseram alguns diáconos com eles. Estevão era um desses diáconos, e a palavra do Eterno diz assim que Estevão foi preso e fez uma tremenda pregação para o povo judeu. E então os judeus ficaram irados, enfurecidos, porque não aceitavam que Jesus Cristo era o Messias.
Eles não aceitavam que Jesus Cristo tinha vindo, tinha morrido, e que esse Jesus Cristo que tinha vindo e tinha morrido na cruz do Calvário era o Messias prometido por Deus, porque eles esperavam um Jesus Cristo que reinaria, que os libertaria do jugo romano, um Jesus Cristo que os exaltaria. Eles esperavam Jesus Cristo como se fosse um soldado, que ia apoiar eles acima do poder, que ia dar trono para eles, enfim. Isso é bem discutível até na mentalidade dos próprios discípulos. O fato é que, no ano 34 da nossa era, Estevão é apedrejado. E a palavra do Eterno diz assim que, conforme nós acabamos de ler, que os céus se abriram e Estevão contemplou Jesus Cristo à direita de Deus com um olhar de reprovação para este ato que aconteceu com Estevão. O que acontece depois do apedrejamento de Estevão? O jovem, que aqui é chamado de Saulo, ele pede cartas aos sacerdotes para perseguir todo cristão. E quando a gente vai para o capítulo 9, a gente vai ver sobre a convenção de Saulo. Saulo ele tem um encontro extraordinário com Jesus, cai aos pés, fica cego, enfim. Leiam o capítulo 9 aí a parte depois. A convenção de Paulo. É a partir desse momento da perseguição, quando Saulo pede carta para perseguir os cristãos, é que os cristãos fogem de Jerusalém. E quando eles fogem, eles começam a pregar o evangelho a todas as nações. Então, o tempo de misericórdia para o povo judeu termina-se, de pregação do evangelho exclusivamente para o povo judeu, termina-se, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, no ano 34, cumprindo assim as primeiras 70 semanas da profecia de Daniel 8, verso 14, e Daniel 9, versículo 23 a 27. Então, vamos lá. Grafiquinho aqui, eu não sei se vocês provavelmente não vão conseguir entender, porque não vai dar para mostrar aqui, vocês não vão compreender. Mas o gráfico fica da seguinte forma. No ano 457, é a data de início, a partida a saída do decreto para reconstruir Jerusalém. 7 semanas depois, 49 anos depois do ano 47, nós vamos chegar no ano 408 a.C., é finalizada a reconstrução de Jerusalém. A gente vai andar 62 semanas depois, ou seja, 408 anos para frente. E a gente vai chegar então no batismo de Jesus Cristo no ano 27 da nossa era. E Jesus Cristo ali é batizado, recebe o poder do Espírito, recebe o Espírito Santo, o céu se abre, a unção é o ungido de Deus. 3 anos e meio depois, o ungido é morto, ou seja, Jesus Cristo é morto. No ano 31 da nossa era, Jesus Cristo é tirado, ele é morto. Cumpre-se a profecia a pé da letra. 3 anos e meio depois, no ano 34, finalizando as primeiras 70 semanas do povo judeu, Estevão é morto. E quando Estevão é morto, o evangelho passa a ser pregado para todos os gentios, com a perseguição imposta ali por Saulo, que depois ele encontra Jesus e vira Paulo. Por que tudo isso? Falando tudo isso? Porque essas datas para o Adventismo é super importante, porque foi em cima dessa profecia que nasceu a Igreja Adventista. Sabe por quê? Porque o anjo, ele explicou, ele cortou 70 semanas, ou seja, 490 anos, da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Mas e depois disso? Ele não falou, ele não explicou o que aconteceria depois disso. Ele especificou essa primeira parte, as 70 semanas. E aí Daniel não conseguia compreender essa interpretação. E aí Daniel sela o livro lá no capítulo 12 de Daniel, ele sela o livro e Deus ele continua querendo entender essas interpretações. E aí Deus diz, não, isso daí é para o tempo do fim. Data de partida, 477, 457. Só que são 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. A partir do momento que a gente tem essas datas da primeira parte das 70 semanas, então fica fácil. Se a gente adicionar do ano 34 os outros 1.810 anos que faltam da profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós vamos chegar exatamente no ano de 1844. E o que aconteceu no ano 1844? Como eu havia iniciado o vídeo explicando, a Igreja Adventista ela começou
justamente do movimento chamado Movimento Millerita. Guilherme Miller, vou contar um pouquinho da história, bem resumidinho e rápido. Guilherme Miller ele era um fazendeiro deísta e tinha fortes queria de fato conhecer a Deus, porque a sua crença não o satisfazia. Então, um certo dia ele parou de ser deísta e ele começou a estudar a Bíblia no ano aí segundo a história, no ano de 1816. Começou a estudar a Bíblia e durante 2 anos ele estudou a palavra de Deus ponto por ponto, verificando todos os pontos. E essa profecia de Daniel 8, Daniel capítulo 8, versículo 14, Daniel 9, versículo 23 a 27, chamou muita atenção para ele. E ele foi estudar o santuário, os rituais do santuário, conforme o livro de Levítico, capítulo 1 ao 4, capítulo 16. Então ele chegou à seguinte conclusão. Ele fez durante 2 anos estudando, ele chegou a uma conclusão. Jesus Cristo voltaria assim que terminasse os 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, até 2000, o versículo 14 do capítulo 8 diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então ele pensou o seguinte, o santuário é a terra, e a terra vai ser purificada no final dos 2.300 tardes e manhãs, ou seja, no final dos 2.300 anos, a partir da data de início de 457, se a gente andar 2.300 anos, então será o tempo em que Jesus Cristo purificará a terra, ou seja, o santuário. E no entendimento dele, a terra era o santuário na qual Jesus Cristo purificaria, conforme está lá em 2 Pedro, que a terra agora ela foi destruída por água, o primeiro juízo veio através de água, e o segundo está reservado para o fogo. E ele pensou com ele, a terra vai ser destruída, vai ser purificada, vai ser limpa no final dos 2.300 anos. Então ele fez todos esses cálculos e chegou aqui nessas datas importantes. Andando do ano 34, 1810 anos, ele chega exatamente no ano de 1844. E para arredondar a primavera, na qual a data a data da purificação do santuário judaico, que acontecia a cada dia 7 do dia 10 do sétimo mês, conforme Levítico 16, ela se daria justamente nesse ano de 1844, no dia 22 de outubro do ano de 1844. Então ele falou, a data da purificação da terra será no dia 22 de outubro de 1844. E o que para ele era a data da purificação da terra? Para Guilherme Miller, a purificação da terra era a volta de Jesus, descrita em Mateus 24, versículo 29, 30 e 31. Então, ele pensou, Jesus Cristo voltará à terra no ano de 1844, exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Pode ser que você me diga, mas Mateus capítulo 25, versículo 36 diz que não devemos marcar data, porque só Deus sabe o dia que ele voltar, que Jesus voltará. É verdade, mas Guilherme Miller desconsiderou essa possibilidade e ele marcou, então, pelas profecias, ele marcou essa data, a data de 1844, 22 de outubro de 1844, como sendo o dia de purificar a terra, e seria então o dia da volta de Jesus. Ok. Chegou o dia 22 de outubro de 1844. Cerca de 100 mil pessoas nos Estados Unidos esperavam Jesus Cristo voltar. Naquele ano, as pessoas não colheram suas plantações, as pessoas venderam suas casas, doaram, ajudaram os pobres, viviam em comunhão, vestiram todos de branco e esperavam Jesus Cristo voltar. Mas Jesus Cristo não voltou naquela data. Aquele dia passou e Jesus Cristo não voltou. Então foi uma grande decepção. O movimento millerita, conhecido da época, ou que veio virar depois movimento adventista, porque esperava a iminente volta de Jesus, foi uma verdadeira decepção, porque Jesus Cristo não voltou. E aí veio o desânimo, a maioria do pessoal que esperava Jesus Cristo voltar desanimou, passaram a ser ateus, não acreditavam mais na volta de Cristo. Alguns dos que continuaram fiéis
eram pobres agora, porque não tinham mais suas propriedades, não tinham mais nada, além da esperança da volta de Cristo. Foi uma decepção amarga naquela época. Mas aí um pouco grupo, cerca de 3.000 e poucas pessoas, quase 4.000, voltaram a reunir-se e foram ver por quê, o que exatamente eles tinham errado. Por que Jesus Cristo não voltou em 1844? Então eles foram estudar novamente as profecias e todos os cálculos que eles faziam davam na mesma data. Estava corretíssimo o cálculo. Eles acertaram os cálculos, eles só erraram o evento. A palavra do Eterno em Apocalipse capítulo 10, ela diz assim, Deus já havia previsto esse amargo desapontamento. Deus já havia previsto esse amargo desapontamento e que esse amargo desapontamento deveria criar um movimento com uma missão, a missão de pregar as 3 mensagens angélicas, que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. Eu vou até ler essas 3 mensagens angélicas, que elas são importantes. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6 ao 12. Aqui nós vamos ler o seguinte. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se sentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o terceiro anjo, ou seja, a terceira mensagem angélica, diz o seguinte: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, queridos, o movimento adventista nasceu para pregar essas 3 mensagens angélicas. Isso iniciou-se, então, no ano de 1840, mais especificamente 1831, começou a ser pregado o breve advento de Cristo. Em 1844 foi a data inicial, 1841, 42, 43 foi a data que foi começado a pregar essas 3 mensagens angélicas. Um convite que as nações se arrependam, que temam a Deus, que deem glória a Deus e que guarde os seus mandamentos. Então, o movimento adventista nasceu com esse propósito, de pregar as mensagens, as 3 mensagens angélicas. Por isso, essa data de 1844 é muito importante para o adventismo. E ela é a base da fé adventista. A questão do santuário é a base, o estudo do santuário é a base do adventismo. Por quê? A data de 1844 ela é importante por este motivo. A pregação das 3 mensagens angélicas, que foram anunciadas fortemente no ano de 843 e 844, levando multidões a se arrepender, temer a Deus e esperá-lo vir nas nuvens do céu. Mas também por um outro motivo. O motivo da decepção é que os cálculos, como eu falei, estavam certos, mas o evento estava errado. A palavra do Eterno diz no capítulo 9, capítulo 9 de Daniel, vou voltar lá. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10 diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviu, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Então, queridos, o que aconteceu em 1844? Na Terra, a proclamação das 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque Ele é o Criador do céu e da terra. E guardem os mandamentos de Deus. Caiu a grande Babilônia. Esse era o recado. Essas eram as 3 mensagens angélicas que foram pregadas e são pregadas até hoje. Esse é o evento que aconteceu na terra e no céu.
iniciou-se o juízo, no qual nós chamamos de juízo investigativo. Desde o ano de 1844, a palavra do Eterno nos diz que, especificamente na data de 22 de outubro de 1844, iniciou-se o juízo investigativo no céu. O que é o juízo investigativo? A gente já falou um pouco, durante essa lição mesmo, a gente já falou um pouco a respeito desse juízo investigativo. Desde 1844, todos os nomes de todos aqueles que um dia serviram a Deus, que foram escritos no livro da vida, estão sendo passados a limpo diante de Jesus. Jesus Cristo é o juiz de toda a humanidade e ele está fazendo esse julgamento. É um julgamento pré-advento. O que é esse julgamento pré-advento? Ele está vendo quem foi aprovado, quem vai ser aprovado, quem vai poder ir para o céu e quem não vai, quem não passou no teste, quem não foi aprovado para entrar no céu. Esse evento começou no dia 22 de outubro de 1844. Talvez seja um pouco estranho para você. Juan, eu preciso de mais detalhes a respeito disso. Manda uma mensagem aí no Message. A gente pode fazer aí um estudo a respeito deste assunto, pegar todos os versículos bíblicos, lembrando que hoje a gente só está dando uma pautada aqui, passando por cima da lição do que a gente já estudou nessa semana. E a gente estudou nessa semana a respeito desse assunto, mas a gente vai vir estudando há 12 semanas atrás, desde o início de dezembro, a gente está estudando a respeito desse assunto. E, enfim, a gente está finalizando esse estudo hoje, que já é um conteúdo que vem sendo passado há algum tempo. Então, querido, na data de 1844, 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo começa um juízo no céu. E todos os nomes estão sendo passados diante de Cristo, para ver se estão sendo aprovados ou rejeitados. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus e pelos mortos. Então, todos aqueles que morreram na esperança de encontrar um dia o seu Salvador estão sendo julgados, estão sendo verificados. Esse é o juízo investigativo, conforme nós lemos aqui em Daniel, capítulo 7, verso 9 a 10. Então, a data de 1844 é a data em que Jesus inicia esse juízo, assume o seu papel como sumo sacerdote e como juiz. Juan, mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, verdade? Jesus é o nosso advogado. Quando ele subiu ao céu do ano 31, com a sua morte, ascensão, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 10, quando ele subiu, do momento que ele subiu ao céu até o ano de 1844, ele era o nosso sacerdote, ele era o nosso advogado. Continua sendo, mas agora ele tem dois papéis. Ele é o nosso sumo sacerdote e é o nosso juiz. Então hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 9. Ele é o nosso advogado e ele também é o nosso juiz. Então, diante do trono do Pai, está Jesus Cristo fazendo a função de intercessor, como advogado, mas também de juiz, como ele é, de acordo com a palavra de Deus. Queridos, por isso que essas datas são importantes para o Adventismo. Por isso que esse estudo sobre o santuário é a base do Adventismo, porque o Adventismo nasceu exatamente disso, nasceu desse desapontamento. Por isso que a Igreja Adventista tem esse nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Carregamos no nome as duas crenças fundamentais. Quais são elas? O breve, a iminente volta de Cristo. Por que a iminente volta de Cristo? Porque os nossos pais, os líderes, os que fundaram a igreja, Guilherme Milho e muitas outras pessoas, Irã Edson, Luante, enfim, eles esperavam Jesus Cristo e esperavam eminentemente em 1844. Os discípulos esperavam Jesus Cristo e esperavam eminentemente na sua época. Nós, hoje, esperamos a volta de Jesus Cristo e esperamos em nossos dias. E tudo isso que acontece no mundo hoje, que está acontecendo, esse Covid-19, tantas outras coisas, morte, pragas, enfim, tantas coisas que estão acontecendo, nada mais é do que o anúncio de que Jesus está voltando. Nada mais é do que um convite de Deus para que nos arrependemos e nos entreguemos às mãos de Jesus. Nada mais é do que um convite de Deus para que a gente possa obedecer a Jesus Cristo. Então, queridos, primeiro, adventistas, porque esperamos a volta de Jesus, do sétimo dia, porque nós cremos que os mandamentos de Deus são válidos. Não 9, mas os 10 mandamentos, no qual o sétimo dia, o quarto mandamento, está ali como válido, é incluso nos mandamentos de Deus. Por isso, este nome, Adventista do Sétimo Dia, essa é a nossa identidade.
Nós somos adventistas do sétimo dia porque esperamos Jesus Cristo voltar. E de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículo 6, nós pregamos a validade dos mandamentos de Deus. E o versículo 12 diz assim, que... Vou ler o versículo 12 para dizer, não Juan está inventando. Vou ler capítulo 14 de Apocalipse, verso 12, que faz parte da terceira mensagem angélica, e diz que a perseverança dos santos fala o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, por isso que nós temos este nome, Adventista do Sétimo Dia. Esperamos o breve advento de Cristo. Estamos vendo todos os sinais aí. Está se cumprindo. Jesus Cristo está fazendo esse juízo investigativo. Se você quiser compreender mais a respeito disso, chama no Message. Não vai dar tempo assim da gente passar tudo aqui, até porque é um estudo bem mais longo. Se você quiser compreender profecias de Daniel, manda mensagem aí, a gente passa pelo WhatsApp, passa o estudo pelo WhatsApp, já que a gente não pode estar indo mais aí nas casas por enquanto. A gente não está evitando sair de casa, estamos cumprindo aí as leis dos homens, de acordo com Romanos capítulo 13. Então é isso aí. Se vocês quiserem compreender mais a respeito de Daniel, a gente está à disposição. Quero compreender Apocalipse, Juan. Estamos à disposição aí para atender vocês. Juan, eu quero aprender mais, eu quero compreender esse assunto que você falou hoje. Porque você falou um monte de coisa que eu não compreendi. Falou datas, falou, enfim. Fez uma verdadeira lambança e eu queria compreender melhor isso. Ok? É só mandar mensagem aí que nós estamos à disposição. E é exatamente isso. Todas essas datas são explicativas. Todas essas datas e todos esses eventos são profecias. E todas essas profecias se cumpriram a pé da letra. Se cumpriram em Cristo e se cumprirão com o breve advento de Jesus. Muito em breve ele voltará nas nuvens do céu e nos levará para morar com ele durante 1000 anos, de acordo com a Bíblia. E depois desses 1000 anos, ele criará novos céus e nova terra, e viveremos eternamente felizes ao lado de Cristo. E louvado seja Deus por isso. Queridos, como medida de emergência, a gente tomou aí fazer essa live. Como eu já falei, a gente discute esses assuntos aos sábados de manhã na igreja com os nossos jovens. E aí tem outras salas que discutem esses assuntos com os adultos. Enfim, terminamos essa lição sobre Daniel. Como eu já falei, se ficou alguma dúvida, quer compreender mais os demais capítulos de Daniel, quer compreender melhor o assunto, pode chamar a gente, estamos à disposição. A partir dessa semana estudaremos uma outra lição, interpretando as escrituras, vai ser muito bom, vai ser top. Interpretando as escrituras, isso aqui é essencial, é o nosso primeiro estudo. A partir dessa semana, interpretando as escrituras, sexta-feira, vou tentar fazer uma live aí às 8 horas, novamente, ok? Aí a gente passa aí o assunto da primeira semana da interpretação das escrituras. Vocês vão ver aí que todos os dias eu posto aí a lição, posto aí com um videozinho da lição, posto umas meditações, posto algumas coisas aí. E aí então vocês podem estar acompanhando aí pelo Facebook da ISD Terra Prometida. E é isso aí. Tamo junto, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E lembre-se, se prepare, porque Jesus está voltando. Muito em breve ele voltará, não tardará. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê uma ótima noite, que Deus possa cuidar de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.